Por favor, não me machuca, Rafaela. A voz de Dona Elza saiu quase sem som, trêmula, cortando o ar pesado do quarto. Ela estava sem casaco, usando apenas uma camisola clara, que deixava à mostra os braços cheios de marcas, manchas arroxeadas, antigas e novas, espalhadas até o cotovelo. As mãos dela tremiam, segurando o lençol como se aquilo fosse escudo. Do outro lado, Rafaela, jovem, elegante, vestida num tubo azul marinho, se inclinava para frente com o rosto contraído de raiva e o salto vermelho na mão. A ponta do salto brilhava sob a luz que entrava pelas janelas, refletindo no rosto da idosa como uma ameaça muda. "Eu já cansei de pedir para a senhora não se meter, Dona Elza", gritou Rafaela, a voz afiada como o próprio salto. "Se continuar rondando meus cômodos, eu juro que te mando embora hoje mesmo." A velha encolheu os ombros, os olhos marejados. Eu só estava trocando a água das flores, minha filha. Marcelo gosta da casa com cheiro de jasmim. Marcelo gosta de mim, não da senhora, tá entendendo?" Rebateu Rafaela, cada sílaba carregada de desprezo. "E se ele gosta de casa limpa, é porque eu cuido de tudo, e não essa sua mania de andar se metendo onde não deve." Com um movimento brusco, Rafaela encostou o salto no braço da sogra, sem força, mas com intenção. "Tá vendo isso aqui?" disse, pressionando de leve a pele frágil. "É assim que eu quero que aprenda, com dor." Dona Elza recuou, o corpo tremendo. "Por favor, não me machuca." A frase ecoou pelo quarto como um pedido de alma. Mas Rafaela apenas sorriu. Aquele sorriso frio de quem sente prazer em mandar. Deu 2 passos para trás, girando o salto na mão como se fosse um brinquedo. "Eu te avisei, velhinha. Enquanto o Marcelo não tá, quem manda aqui sou eu." A idosa sem forças tentou explicar. "Eu não quero atrapalhar, eu juro. Posso ir para um asilo se for melhor." "Asilo?" Rafaela riu sarcástica. "Oh, é fazer o Marcelo passar vergonha. O empresário exemplar, com a mãe largada num asilo. Imagina o que vão dizer dele." Não, a senhora fica. E cala essa boca, tá ouvindo?" A mulher virou de costas, ajeitando o cabelo no espelho. Atrás dela, Dona Elza soluçava baixinho, tentando conter o choro. O espelho refletia as duas, uma com o poder, a outra com o medo. E no reflexo, Rafaela parecia maior, imponente, quase triunfante. Mas no andar de baixo, alguém chegava sem avisar. O ronco do motor soou lá fora. O barulho do portão automático abrindo cortou o silêncio da casa. Rafaela travou. Seu rosto perdeu o tom de fúria e virou puro desespero. Não! Ele não podia voltar hoje. Largou o salto sobre a cama, correu até o espelho, limpou as lágrimas com a ponta do dedo e respirou fundo, ensaiando um sorriso. Do lado de fora, Marcelo Moretti, de terno escuro, descia do carro. Tinha encerrado uma reunião mais cedo e decidira voltar para casa sem avisar ninguém. O som dos passos dele ecoou pelo corredor, e cada passo parecia um tic-tac de verdade chegando. Rafaela se virou para a sogra e sussurrou entre os dentes. Fica quieta, tá ouvindo? Fala que tropeçou. Se abrir a boca eu te faço arrepender. Dona Elza apenas assentiu, o rosto banhado de lágrimas. A maçaneta girou, a porta se abriu devagar e Marcelo apareceu. O cansaço do dia estampado no rosto. Mas bastou um segundo para tudo mudar. Ele congelou na entrada. Rafaela? Mãe? O que está acontecendo aqui? O olhar dele foi direto para o salto vermelho jogado sobre a cama. Depois, para o braço da mãe, coberto de hematomas. E, por fim, para o rosto pálido de Rafaela, que tentava sorrir. Amor, que surpresa, disse ela, forçando um tom alegre. Eu estava ajudando sua mãe a levantar. Ela caiu, acredita? Bateu o braço. Olha só como ela é distraída. Dona Elza tentou confirmar sem encará-lo. Foi isso, meu filho. Tropecei. Mas Marcelo não acreditou. Ele conhecia a mãe e conhecia quando ela mentia. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Só se ouvia o vento batendo nas cortinas e o coração dele acelerado. Por dentro, algo se movia. Uma sensação que misturava culpa, medo e raiva.
A esposa manteve o sorriso, tentando disfarçar. A mãe, encolhida, parecia pedir socorro com o olhar. E entre as duas, o salto vermelho, símbolo de tudo o que ele se recusava a ver. Marcelo engoliu seco, deu um passo à frente. A voz saiu baixa, firme. Rafaela, o que você fez? Do lado de fora, a mansão dos Moretti parecia perfeita. Gramado aparado, fachada clara, portão eletrônico que abria com um leve som metálico. Quem passava na rua via apenas o sucesso. O carro importado, as janelas sempre abertas, o cheiro de café que escapava pela varanda. Mas lá dentro, o ar era outro. O silêncio tinha um peso. Um tipo de silêncio que não vinha da paz, e sim do medo. Quando Marcelo saía para o trabalho, às 7h30 da manhã, a rotina mudava. O relógio batia 8 e Rafaela descia as escadas com passos duros, o cabelo preso num coque impecável e o olhar já impaciente. Era o sinal de que o dia de Dona Elza ia começar. Dona Elza, já são 8h10, dizia, puxando as cortinas com força. O sol invadia o quarto e caía direto no rosto da idosa, que piscava, tentando se proteger. Eu acordei cedo, só estava descansando um pouco, minha filha. Descansando? Interrompia com ironia. A senhora vive cansando. Eu já fiz café. Se quiser, esquente. Eu não sou criada de velho. Dona Elza respirava fundo, se levantava devagar e, antes de sair do quarto, ajeitava o lenço que usava no pescoço. Era a tentativa de esconder as marcas. Marcas que, se alguém visse, iam levantar perguntas. E perguntas, naquela casa, não eram bem-vindas. Aos olhos de todos, Rafaela era uma mulher admirável. Cuidava da casa, acompanhava o marido em eventos, falava bem, se vestia com elegância. Tinha o tipo de sorriso que engana. Bonito por fora, vazio por dentro. Wanda, a empregada, percebia tudo. Há anos trabalhava para os Moretti e sabia distinguir um problema de verdade de um mal-entendido. Mas naquele caso, não era só briga de mulher, era crueldade disfarçada de cuidado. Certa manhã, ela entrou no quarto para trocar os lençóis e viu Dona Elza sentada na poltrona, segurando o braço com força. Tá tudo bem, Dona Elza? A idosa tentou disfarçar. Tá sim, Wanda. Eu me bati na porta. De novo? Essa casa é grande demais para mim, minha filha. Às vezes me perco nela. Wanda sabia que não era a porta. Sabia, mas não dizia nada, porque já tinha visto o que acontecia com quem enfrentava Rafaela. Nos primeiros meses, quando Dona Elza se mudou para a mansão, todos acharam que seria uma bênção. Marcelo dizia com orgulho, agora minha mãe vai viver com conforto, e os amigos elogiavam. Que bonito, Marcelo, poucos filhos fariam isso, mas ninguém sabia que dentro daquela casa o conforto virou castigo. A cada dia, Rafaela encontrava uma nova forma de humilhar. Tirava o controle da TV para economizar energia, escondia os remédios para ela não confundir as horas e proibia a idosa de trancar a porta por segurança. A desculpa era sempre a mesma, é pro bem dela, mas o olhar dizia outra coisa. Quando Marcelo chegava à noite, o cenário mudava. Rafaela se transformava. Amor, fiz o jantar preferido da sua mãe. Mãe, Rafa preparou o pudim que a senhora gosta. E Dona Elza sorria, o sorriso vazio de quem aprende a sobreviver fingindo. Na frente do filho, ela não dizia nada, nem quando Rafaela apertava seu braço de leve por baixo da mesa, como um lembrete. Silêncio. Às vezes, Marcelo chegava tão cansado do trabalho que nem percebia nada. Achava que aquela harmonia era real. E quando a mãe tentava dizer algo, ele desconversava. Mãe, não cria problema, a Rafa te trata bem. E ela, por medo de parecer ingrata, calava. Porque no fundo, o maior medo de Dona Elza não era da nora, era de perder o amor do filho. O tempo foi passando e o medo virou rotina. Até o jeito dela andar mudou, passos curtos, discretos, para não chamar atenção. O rádio antigo que ela tanto amava ficou mudo. O crochê que fazia à tarde foi guardado no armário. Tudo nela ficou menor.
Enquanto isso, Rafaela continuava sua vida perfeita. Academia de manhã, salão à tarde, jantares com amigos nos fins de semana. Nas redes sociais, postava frases sobre família e gratidão, e as curtidas se acumulavam. Que mulher incrível, diziam. Sortudo do Marcelo, comentavam outros. Só que ninguém sabia que entre as fotos sorridentes e os filtros dourados havia uma verdade escondida atrás das portas fechadas. Porque naquela casa bonita, o que mais se ouvia não era música. Era o som do medo tentando não ser percebido. E mesmo sem entender porquê, Marcelo começava a sentir que alguma coisa estava fora do lugar. Antes da mansão, do carro de luxo e do nome gravado na placa do portão, existia uma casinha simples no Jardim São Vicente, bairro antigo de Campinas. As paredes eram finas, o telhado vivia pingando e o cheiro de bolo caseiro se misturava ao do café fresco que Dona Elza preparava todo domingo. Era ali que ela criava Marcelo, o único filho, com o amor de quem não tinha muito, mas fazia o pouco render o bastante. Naquele tempo, os dias começavam com trabalho e terminavam com conversa na varanda. Ela passava roupa para as vizinhas, fazia tortas para vender e sempre dizia: filho, o que a gente conquista com amor dura mais. Marcelo cresceu ouvindo isso e, mesmo cansado, adorava sentar ao lado dela enquanto ela costurava, contando histórias de quando era moça. Às vezes, ele adormecia com a cabeça no colo dela e ela sorria, alisando o cabelo dele, imaginando o homem que ele se tornaria. Quando o pai morreu, Marcelo tinha apenas 12 anos. Dona Elza não chorou na frente dele. Guardou as lágrimas para o travesseiro e seguiu em frente com a força que só as mães conhecem. Ela não queria que o filho aprendesse o que era perder, queria que aprendesse o que era recomeçar. E foi o que ele fez. Estudou, trabalhou, passou em engenharia. E no dia da formatura, quando subiu no palco para pegar o diploma, olhou para a plateia e viu a mãe chorando. Chorando de orgulho, não de tristeza. Depois da cerimônia, a abraçou forte e disse: mãe, um dia ainda vou te dar tudo de bom. E ela respondeu sorrindo: filho, tudo de bom é isso aqui, esse abraço. Mas Marcelo quis cumprir a promessa. E cumpriu. Construiu carreira, abriu empresa, comprou casa. E junto com o sucesso veio a distância. Os jantares com clientes, as viagens, o tempo que ficou curto. Foi nessa fase que ele conheceu Rafaela. Bonita, articulada, elegante. O tipo de mulher que impressionava qualquer um. A mãe no começo gostou. Ela parece educada, Marcelo. É sim, mãe. Ela é incrível. E era mesmo, pelo menos no início. Sorria, ajudava a Dona Elza a caminhar, trazia flores, preparava chá. Mas pouco tempo depois do casamento, o tom mudou. O carinho virou impaciência. A voz doce virou ordem. E Dona Elza, que sonhava em ter uma nora como filha, passou a sentir medo até de respirar alto. Tudo começou aos poucos. Um olhar atravessado, um comentário áspero, a senhora não entende nada. Depois vieram as restrições. Não mexa nisso, não sente aí, não toque nas minhas coisas. Dona Elza tentava se adaptar. Falava pouco, sorria sempre que o filho estava por perto para não dar motivo de briga. E quando Marcelo perguntava se estava feliz na casa nova, ela respondia: tô sim, meu filho. A Rafaela cuida bem de mim. Mas no fundo sabia que não era verdade. Só que preferia mentir a ver o filho dividido. O medo dela não era da dor física, era da vergonha de ser um peso. Certa noite, enquanto ela rezava sozinha no quarto, lembrou da promessa que ele tinha feito. Um dia ainda vou te dar tudo de bom. Olhou em volta. A cama confortável, a cortina nova, o lustre caro. E pensou, ele cumpriu. Mas esse tudo me dói. Do lado de fora, Rafaela passava falando alto ao telefone. Eu não aguento mais essa velha rondando a casa. Ela atrapalha tudo. Dona Elza ouviu e encolheu os ombros. O coração dela, que sempre foi casa, agora era só abrigo de medo. No dia seguinte, quando Wanda perguntou se ela queria passear, ela respondeu: não posso, minha filha. A Rafaela não gosta que eu saia sozinha.
E a senhora vai deixar de viver por causa disso? Eu já deixei faz tempo, Wanda. Naquela noite, olhando o quarto escuro, pensou que talvez o asilo não fosse um castigo. Talvez fosse o único lugar onde ninguém levantaria a mão ou a voz para ela. Mas bastava imaginar o que o filho diria para desistir. Minha mãe num asilo? Nunca. Ela suspirou. Era prisioneira do amor e do medo. E ao mesmo tempo em que rezava por paz, rezava para não desiludir o filho. Porque o que doía mais que os beliscões e os gritos era saber que a promessa de um filho virou o cativeiro de uma mãe. Os dias seguintes pareciam todos iguais, mas Dona Elsa sentia que a cada manhã alguma coisa nela morria um pouco. O corpo ainda obedecia, mas a alma já pedia trégua. Rafaela tinha o dom de transformar qualquer gesto simples em provocação. Se a idosa deixava um copo fora do lugar, vinha a bronca. Se deixava uma luz acesa, vinha o sermão. Se tossia mais alto, vinha o olhar de impaciência. Certa manhã, enquanto limpava a mesa da cozinha, Dona Elsa esbarrou sem querer na xícara preferida da nora, a de porcelana com borda dourada. O som do vidro se partindo ecoou pela casa. Rafaela apareceu em segundos, o salto batendo firme no piso de mármore. "O que foi que a senhora fez?" gritou, os olhos faiscando. Me desculpa, minha filha. Foi sem querer." "Sem querer? Essa xícara veio da Itália, Dona Elsa." Ela se aproximou, segurando o braço da sogra com força. "A senhora não tem cuidado com nada." O beliscão foi rápido, mas profundo. Dona Elsa conteve o grito, sentindo o sangue subir à pele fina. "Me perdoa, Rafaela", murmurou. "Eu compro outra, tá?" "A senhora? Comprar?" Ela riu, sarcástica. "Ah, com o quê? Com suas lembranças de costura?" Largou o braço da idosa e saiu, deixando o eco da humilhação pairando no ar. Wanda viu parte da cena. Parada na porta, com o pano de prato nas mãos, ficou sem reação. Não era a primeira vez que presenciava um abuso, mas naquele dia a crueldade pareceu ter outro peso. Quando Rafaela subiu as escadas, Wanda correu até Dona Elsa. "Ela te machucou de novo, não foi?" "Não, minha filha, foi só um aperto. Eu mereci, devia ter prestado mais atenção." Ninguém merece dor, Dona Elsa. É só o jeito dela. Ela é estressada. Isso não é jeito, é maldade." Mas a idosa apenas sorriu triste. "Se eu reclamar, ele não vai acreditar." No quarto, Rafaela falava sozinha enquanto se maquiava. "Essa velha me tira do sério. Eu não posso viver a minha vida com ela andando pela casa o tempo todo." Pegou o celular e enviou uma mensagem para o marido. "Amor, sua mãe anda esquecendo as coisas. Acho que tá ficando confusa. Fala com um médico, tá?" Minutos depois, Marcelo respondeu: "Vou marcar um check-up. Obrigado por cuidar dela." Rafaela sorriu. Sabia manipular as palavras como quem joga xadrez. Cada movimento era calculado. Nos dias seguintes, começou a espalhar a ideia de que Dona Elsa estava com a memória fraca. Quando a idosa deixava o fogão ligado, ela dizia em voz alta para todos ouvirem: "Tá vendo, Wanda? Eu falei que ela tá perdendo o juízo." Wanda ficava quieta, mas por dentro queimava. Sabia que aquilo não era esquecimento, era medo. A cada beliscão, a cada empurrão, a cada grito, Dona Elsa se retraía mais um pouco. Certa tarde, Rafaela entrou no quarto e encontrou o rádio antigo ligado, tocando uma música antiga. "Já falei para a senhora não deixar isso tocando. Eu gosto de ouvir, me faz companhia." "Companhia! Eu não quero barulho nessa casa." Andou até o móvel, puxou o fio e desligou da tomada. O estalo foi seco. "A senhora quer música? Canta. Mas faz isso no pensamento porque eu não quero escutar." Dona Elsa abaixou a cabeça sem discutir. E foi aí que Wanda, da porta, decidiu agir. "Dona Rafaela, com todo respeito, a senhora não precisa falar assim com ela." Rafaela se virou, fria. "Eu te pago para limpar, não para dar opinião." Wanda baixou os olhos, mas o coração pulsava de raiva. No fim do dia, quando levou o chá para o quarto de Dona Elsa, falou baixo: "A senhora não está sozinha.
Eu vejo tudo. A idosa respondeu com a voz trêmula. Mas ver não adianta, minha filha. Ele confia nela mais do que em mim. No andar de baixo, Rafaela ria ao telefone, contando à amiga sobre o jantar beneficente que teriam no sábado. Falava de vestidos, maquiagem e status. Enquanto no andar de cima, uma mulher de 74 anos chorava em silêncio, abraçada a um travesseiro. Naquela noite, Dona Elza olhou para o teto e rezou. Deus, se não for para me dar força para viver, me dá coragem para ir embora. Mas o destino não queria que ela fosse embora. Ainda não, porque antes da coragem viria a verdade. E essa verdade começaria a se revelar. Por causa de alguém que já não aguentava mais fingir que não via nada. Naquela semana, o silêncio da casa parecia ainda mais pesado. Rafaela andava de um lado para o outro, sempre apressada, como se comandasse um império. E, de certa forma, comandava mesmo, porque quem deveria enxergar estava cego. Marcelo chegava cada vez mais tarde do trabalho. E quando vinha, bastava olhar o sorriso doce da esposa para acreditar que tudo estava bem. Ela o recebia com beijos e frases ensaiadas. Amor, sua mãe comeu direitinho hoje, fiz até canja para ela. E ele respondia distraído. Você é um anjo, Rafa. Mas aquele anjo escondia um inferno inteiro. Dona Elza passava as manhãs no quarto, evitando barulhos. Aprendeu a reconhecer o som do salto alto da nora pelos corredores. Cada passo era um aviso. Fique quieta. Certa tarde, enquanto dobrava uma blusa, ouviu o estalo seco de um salto batendo na parede. Rafaela entrou furiosa. Eu já falei para não mexer nas minhas roupas, não falei? Eu só estava guardando as minhas, minha filha. A senhora é teimosa mesmo, né? Ela segurou o salto vermelho e o bateu contra o chão, perto do pé da sogra. O som foi tão forte que Dona Elza fechou os olhos. Por favor, não me machuca. Rafaela deu um meio sorriso. Eu não preciso te machucar, Dona Elza. A vida já fez isso por mim. Virou as costas e saiu, o salto ecoando como deboche. Foi nesse instante que Wanda, que estava limpando o corredor, parou e respirou fundo. Já não dava mais para calar. Naquela noite decidiu falar com Marcelo. Esperou ele terminar a reunião no escritório. Levava uma bandeja de café e coragem. Com licença, seu Marcelo. Oi, Wanda, pode deixar aí. Eu queria conversar um minutinho, se o senhor puder. Ele continuou olhando o computador. Sobre o quê? Sobre a Dona Elza? Minha mãe, o que foi agora? É que ela anda diferente. Não é doença, é medo. Ele ergueu os olhos, confuso. Medo? Sim, senhor. Medo da Dona Rafaela. Marcelo franziu a testa. Wanda, olha o que está dizendo. A Rafa é dedicada, cuida da minha mãe com carinho. Com carinho, senhor. O senhor devia ver os braços dela. Braços. Ela vive com marca nova e diz que caiu, que tropeçou. Mas tropeço não deixa marca de dedo, seu Marcelo. Ele fechou a pasta devagar, tentando não perder a calma. Wanda, a senhora deve estar enganada. Tomara que eu esteja, respondeu com a voz firme. Mas se não estiver, o senhor vai se arrepender de não ter olhado antes. O silêncio pesou. Marcelo respirou fundo, pegou o celular e olhou mensagens da esposa. No topo, uma dizia: Amor, acho que a Wanda anda inventando coisas. Ela tá ficando estranha comigo. Ele soltou um riso curto, desconfiado. Tá vendo, Wanda? A Rafa já me avisou. Vocês estão se estranhando, só isso. Não, senhor. A gente não se estranha. Eu é que não suporto mais ver o que vejo. Ela se virou e saiu antes que ele respondesse. Marcelo ficou olhando para a porta por alguns segundos, incomodado, mas sem admitir. Preferia acreditar na versão mais confortável, a de que tudo estava bem. Porque às vezes é mais fácil chamar de invenção aquilo que a consciência não quer aceitar. Enquanto isso, lá em cima, Dona Elza chorava baixinho. O braço doía, o corpo doía, mas o que mais doía era saber que ninguém acreditava nela. Na manhã seguinte, Rafaela encontrou Wanda na cozinha e disse com um sorriso gelado: Fiquei sabendo que andou conversando com meu marido. Eu só falei a verdade. A sua verdade, né? Pois toma cuidado com o que fala. Tem gente que se queima por menos.
Wanda engoliu seco, mas respondeu: melhor que se queimar por silêncio. Rafaela aproximou o rosto, tão perto que dava para sentir o cheiro forte do perfume. Silêncio é o que mantém a gente viva, querida. Aprendi isso. E saiu como se nada tivesse acontecido. Wanda ficou parada por alguns segundos. Depois olhou pela janela e viu Dona Elsa no quintal, regando as plantas com dificuldade. O sol batia nos braços dela, revelando manchas escuras, algumas antigas, outras recentes. O peito da funcionária apertou. Sabia que não poderia mudar tudo, mas também não conseguiria fingir para sempre. Foi nesse momento que ela teve uma ideia: escrever. Pegou uma folha do caderno de anotações e escreveu com letras simples: Seu Marcelo, se um dia algo acontecer, procure olhar com atenção os braços da sua mãe. Dobrou o papel e guardou no avental. Ainda não sabia como entregar, mas sabia que aquele aviso precisava chegar. Agora eu quero falar com você. De onde está me ouvindo? Eu adoro saber até onde as minhas histórias chegam. Me conta, o que você faria se estivesse no lugar dessa mãe? Ou talvez no lugar desse filho? Deixa aqui nos comentários, quero muito ler a sua opinião. E aproveita para se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo. Histórias como essa ajudam a abrir os olhos de muita gente e também fazem com que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Na manhã seguinte, Wanda acordou decidida. O medo ainda morava dentro dela, mas a consciência gritava mais alto. Enquanto limpava o corredor, esperou o momento certo. Marcelo passou apressado com o celular na mão. Bom dia, Wanda. Bom dia, senhor. Posso deixar o café na mesa do escritório? Pode, claro. Ela entrou, deixou a bandeja e, com o coração acelerado, colocou discretamente o bilhete dobrado debaixo da xícara. Saiu devagar, tentando não olhar para trás. Horas depois, Marcelo voltou ao escritório. Estava cansado, o terno amarrotado, a mente cheia de prazos. Sentou-se, pegou o café e viu o papel. Abriu sem pressa, achando que era um recado qualquer. Mas as palavras curtas o deixaram imóvel. Seu Marcelo, se um dia algo acontecer, procure olhar com atenção os braços da sua mãe. O estômago dele revirou. Dobrou o papel de novo, como se quisesse que aquelas palavras desaparecessem. Mas não conseguiu. A frase ecoava dentro da cabeça, incomodando como um zumbido que não para. Naquela noite, tentou dormir ao lado de Rafaela, mas não conseguiu. Virava de um lado para o outro, enquanto ela dormia profundamente, com a respiração leve de quem não tem culpa. Por um instante, ele a observou e pensou: será que eu realmente conheço essa mulher? No dia seguinte, acordou com um plano. Voltaria mais cedo do trabalho, sem avisar. Precisava ver com os próprios olhos. Ligou para o escritório e inventou uma desculpa. Às 4 da tarde, já estava no carro, dirigindo pela rodovia com o coração batendo no pescoço. Quando parou na frente da mansão, o céu de Campinas estava nublado. O vento frio cortava o silêncio da rua. Ele não buzinou. Abriu o portão devagar, usando a chave reserva, e entrou sem fazer barulho. Por um momento, achou que a casa estava vazia. Mas então, ouviu um som abafado vindo do andar de cima. Uma mistura de voz alta e choro contido. Subiu as escadas devagar, o coração disparado. Cada degrau era uma lembrança. Os natais com risadas, os almoços de domingo, a promessa que fez no dia da formatura. Um dia ainda vou te dar tudo de bom, mãe. Mas nada daquilo parecia bom agora. Quando chegou ao corredor, viu a porta do quarto da mãe entreaberta. Encostou o ombro na parede e olhou pela fresta. Rafaela estava em pé, os braços cruzados, com o rosto endurecido. Diante dela, Dona Elsa tentava se levantar da cadeira. Anda logo, Dona Elsa, eu já falei que não quero essa bagunça no quarto. Eu tô cansada, minha filha. Foi só um descuido. Cansada? A senhora vive cansada. Com um movimento rápido, Rafaela levantou o salto vermelho e o bateu contra o chão, perto do pé da idosa. Vai levantar ou quer que eu te ajude? Dona Elsa se encolheu,
os braços tremendo. Por favor, não me machuca. Aquela frase cortou o ar. Marcelo sentiu o sangue gelar. Por um segundo, quis acreditar que tinha ouvido errado. Mas quando Rafaela segurou o braço da sogra e o sacudiu, o estalo foi claro demais para ser confusão. Eu já falei para a senhora não mexer nas minhas coisas, gritou ela. Parece que faz de propósito para me irritar. Eu só queria arrumar a cama, murmurou a idosa. Pois então aprenda a fazer direito. Marcelo não pensou. Empurrou a porta com força. O barulho fez as duas se virarem. Rafaela ficou pálida. Amor, que susto! Você voltou hoje? Voltei, respondeu ele com a voz fria. E cheguei a tempo. Dona Elza tremia, segurando o braço. Marcelo correu até ela. As marcas estavam ali, roxas, fundas, algumas antigas, outras novas. Mãe, quem fez isso com a senhora? Ela tentou esconder o braço. Foi nada, meu filho. Eu tropecei. Tropeçou? Ele repetiu, olhando fixamente. Isso não é tropeço, mãe. Rafaela deu um passo à frente. Exatamente. Ela caiu, amor. Você sabe como ela é, estabanada. Eu estava tentando ajudar, mas Marcelo já não escutava. Pegou o celular, fotografou o braço da mãe, virou-se devagar para a esposa e perguntou. Eu perguntei, quem fez isso? Rafaela engoliu seco, tentando sorrir. Você acha mesmo que eu seria capaz? Eu não acho, disse ele com calma. Eu vi. O silêncio que se seguiu pesava mais do que qualquer grito. Dona Elza chorava baixinho, balbuciando. Por favor, não briguem. Eu só quero paz. Mas Marcelo não conseguia conter o que sentia. Olhou para a mãe, depois para a esposa, e o mundo, naquele instante, virou de cabeça para baixo. O que ele viu não foi só a cena de uma mulher sendo humilhada. Foi o reflexo da própria cegueira. E o que aconteceria nos próximos minutos mudaria para sempre a vida dos três. Por um instante, ninguém se moveu. A sala parecia pequena demais para tanto silêncio. Rafaela ainda tentava manter o controle, mas o medo já começava a atravessar o sorriso dela. Marcelo, você está interpretando tudo errado, disse, dando um passo à frente. Errado? Ele respondeu com a voz baixa. Eu vi você levantar a mão para minha mãe. Eu só... Cala a boca. O tom dele fez Dona Elza estremecer. Ela tentou intervir, a voz trêmula. Meu filho, não fala assim com ela, por favor. Não quero confusão. Marcelo respirou fundo. Confusão é o que ela criou, mãe. Rafaela cruzou os braços. Então agora eu sou a vilã da história? Você vai acreditar nessa mulher que nem sabe o que fala? Cuidado com o que diz. Ele retrucou. Essa mulher é a minha mãe. Ela riu, nervosa. Sua mãe que te manipula desde pequeno. Ela tem inveja de mim, Marcelo. É isso. Ela nunca me quis aqui. Chega, Rafaela. Eu não vou deixar você virar as coisas. Ela se aproximou, o rosto a centímetros do dele. E vai fazer o quê? Me bater também? O olhar dele se encheu de raiva e de decepção, mas não levantou a mão. Apenas recuou e apontou para a porta. Sai da minha casa. O quê? Você ouviu. Pega suas coisas e vai embora agora. Rafaela deu uma risada seca. Ah, que bonito. Eu, a vilã expulsa da mansão. Vai ficar lindo para os vizinhos, né? Melhor do que eles descobrirem o que você faz aqui dentro. Ela avançou um passo. Você não vai me expulsar, Marcelo. Essa casa é minha também. É da minha mãe. Ele apontou para Dona Elza, que chorava no canto. Tudo isso aqui foi comprado por causa dela, para ela. Rafaela olhou para a idosa com ódio. Então é isso? Venci a sogrinha. Não venceu nada, disse Marcelo firme. Porque agora acabou. Ele pegou o celular e discou um número. Alô? Eu preciso registrar uma denúncia de agressão. Isso, contra um idoso. Rafaela arregalou os olhos. Você ficou louco? Não, fiquei lúcido. Coisa que devia ter feito há muito tempo. Ela tentou arrancar o telefone da mão dele. Me dá isso aqui! Mas Marcelo segurou firme, desviando. Já chega, Rafaela. O barulho da discussão ecoava pela casa. Wanda, que estava do lado de fora, correu para ver o que acontecia. Quando entrou, viu Dona Elza chorando, as mãos cobrindo o rosto. Dona Elza, a senhora está bem?
Ele viu, Wanda. Ele viu tudo. Rafaela tentava argumentar, mas a sirene já se aproximava lá fora. Você chamou a polícia? Chamei, respondeu ele. E se eu pudesse voltar no tempo, chamava antes. Em poucos minutos, 2 policiais entraram pela porta principal. Rafaela tentou se justificar. Isso é um mal-entendido. Ela é instável, vive se machucando sozinha. Mas as fotos no celular de Marcelo e as marcas nos braços de Dona Elza falavam mais alto. Senhora, por favor, nos acompanhe, disse o policial. Vocês não podem me levar, gritou Rafaela. Eu sou a esposa dele, e isso não te dá o direito de ferir ninguém, respondeu o outro. Ela foi levada aos gritos. Antes de cruzar a porta, olhou para Dona Elza e sussurrou. A senhora me pagou caro. A idosa abaixou a cabeça. Marcelo, com os olhos marejados, se ajoelhou diante dela. Mãe, me perdoa. Não fala isso, meu filho. Eu devia ter visto antes. Eu devia ter acreditado. Você acreditou na hora certa. Ele segurou as mãos dela com cuidado. Eu prometi que ia te dar tudo de bom e te dei sofrimento. Não, Marcelo. Ela sorriu, fraca. Você me deu o que nenhuma riqueza compra. A verdade. Wanda chorava encostada na parede. Aquele momento era mais do que um alívio. Era uma libertação. Marcelo ajudou a mãe a se levantar e disse com firmeza. A partir de hoje, nada nem ninguém vai te machucar de novo. Ela olhou para ele ainda com medo. Promete? Prometo, mãe. E dessa vez é para valer. O som da porta se fechando atrás dos policiais marcou o fim de um ciclo, mas também o começo de outro. Um ciclo de cura e de reconstrução. Naquela noite, Marcelo não dormiu. Ficou ao lado da mãe, em silêncio, observando o rosto cansado dela. As marcas ainda estavam ali, mas algo tinha mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ela respirava em paz. O relógio marcava 3 da manhã quando ela adormeceu. E ele finalmente entendeu o que significava amar de verdade. Não é prometer conforto, é proteger. E enquanto a madrugada caía lá fora, Marcelo fez uma nova promessa, agora em silêncio. Nunca mais deixarei o amor se confundir com cegueira. Os dias seguintes foram silenciosos, como se a casa estivesse aprendendo a respirar de novo. Rafaela foi levada para prestar depoimento e, pouco tempo depois, o caso ganhou repercussão. As marcas no corpo de Dona Elza, registradas em laudo médico, deixavam claro o que ela havia sofrido. Marcelo, envergonhado, evitava o espelho. O sucesso, o dinheiro, a reputação, nada daquilo servia agora. Ele se sentia pequeno, como se todo o luxo ao redor não passasse de um cenário falso. A imagem de Rafaela com o salto na mão e a voz da mãe suplicando "Não me machuca" ainda ecoavam como um castigo. Nos primeiros dias, Dona Elza ficou calada. Aceitava o café, o remédio, a ajuda, mas não falava muito. Wanda, sempre por perto, tentava quebrar o gelo. A senhora dormiu melhor hoje? Dormi, minha filha. Dormi. Mas o olhar dela ainda estava longe. Marcelo, por sua vez, fazia de tudo para compensar. Preparava o café, organizava as contas, arrumava o jardim. Mas a culpa não se apaga com gestos. Precisa de tempo. Foi a própria Wanda quem sugeriu. Seu Marcelo, por que a Dona Elza não conversa com uma psicóloga? Ele hesitou. Será que ela aceita? Às vezes, a gente só precisa de alguém que escute. No início, Dona Elza resistiu. Eu? Falar com doutora? Imagina, essas coisas são pra gente que tem problema na cabeça. E quem passou por tudo isso não tem? Respondeu Wanda com delicadeza. A idosa sorriu de canto. Pode ser que tenha, sim. Na semana seguinte, Marcelo marcou a primeira sessão. O consultório era simples, com cheiro de lavanda e uma poltrona macia. A psicóloga, uma mulher de voz suave chamada Helena, a recebeu com um sorriso. A senhora não precisa falar tudo de uma vez. A gente vai no seu tempo, tá bom? Dona Elza apenas assentiu. Nos primeiros encontros quase não falou, mas aos poucos as palavras começaram a sair. Tímidas, trêmulas, sinceras. Falou das humilhações, dos beliscões.
dos dias em que preferia dormir o dia todo para não ouvir o som dos saltos no corredor. Helena escutava com atenção. Em uma das sessões, a psicóloga disse algo que ficou gravado no coração da idosa. As feridas do corpo cicatrizam, Dona Elza, mas as da alma precisam ser cuidadas com carinho, não com silêncio. Dona Elza chorou, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não duvidava dela. Pela primeira vez, alguém enxergava. Marcelo esperava do lado de fora, ansioso. Quando ela saiu da sala, o rosto parecia diferente, mais leve. "E aí, mãe, como foi?" "Foi bom, meu filho." Ela sorriu. "Descobri que falar também cura." A partir daquele dia, as sessões se tornaram parte da rotina. Ela começou a sair mais, voltou a cozinhar, até o riso voltou a aparecer, tímido, entre uma conversa e outra. No quintal, o jardim florescia de novo. Talvez pela primeira vez desde que a dor tomou conta da casa. Marcelo também começou a se tratar. Participava das consultas com um terapeuta indicado por Helena. Falava da culpa, do arrependimento, do medo de repetir erros. E aprendeu algo que mudou tudo. Cuidar não é controlar. Amar não é fechar os olhos. Um mês depois, o processo judicial seguiu. Rafaela foi condenada a cumprir pena em regime fechado. Durante a audiência, tentou se justificar, chorando, dizendo que perdeu o controle. Mas o juiz foi firme. O que a senhora perdeu foi a humanidade. Marcelo não comemorou a sentença. Saiu da sala de audiência com o coração dividido. Sabia que a justiça tinha sido feita, mas também sabia que a dor deixava marcas invisíveis nas vítimas e em quem deixou de agir antes. Do lado de fora, o sol caía e o vento frio batia no rosto. Ele olhou para a mãe e disse: "Agora acabou, mãe?" "Não, meu filho. Agora começou." Nos dias seguintes, Marcelo se dedicou à reconstrução da casa e da relação. Comprou uma poltrona nova para ela, refez o quarto, pintou as paredes de azul claro, a cor que ela mais gostava. Mas o gesto que mais a emocionou veio numa manhã de sábado, quando ele entrou na sala com um envelope nas mãos. "O que é isso?" ela perguntou. "Um presente." Dentro do envelope havia uma folha impressa. Inscrição voluntária no grupo de apoio a vítimas de violência doméstica. Nome: Elza Andrade. Ela leu devagar, emocionada. "Eu? Falar da minha história?" "Sim, mãe." Ele sorriu. "Para que outras mulheres encontrem coragem também." Ela ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu: "Então vamos. Mas eu quero começar dizendo que o medo não é culpa de quem apanha, é culpa de quem faz o outro se calar." Marcelo segurou a mão dela. Dessa vez, não havia culpa, havia orgulho. O tempo passou e com ele as feridas começaram a cicatrizar. Mas, como disse a psicóloga, algumas cicatrizes não somem, elas ensinam. 3 meses depois, Dona Elza caminhava devagar pelo jardim que ela mesma ajudou a replantar. As rosas voltaram a florescer e o cheiro do manacá tomava o ar nas manhãs claras de domingo. Ela já não se escondia, já não pedia desculpas por existir. O medo ainda aparecia de vez em quando, como uma sombra insistente. Mas agora ela sabia lidar. Respirava fundo, lembrava das sessões com Helena e dizia para si mesma: "Eu estou segura, eu estou viva." Marcelo, por sua vez, parecia outro homem, mais simples no jeito, mais presente no olhar. O celular que antes era extensão da mão, agora ficava sobre a mesa. Ele preferia conversar, ouvir, estar ali. Certa manhã, os dois tomavam café na varanda. O sol iluminava as xícaras e o rádio tocava uma música antiga. Dona Elza, sorrindo, comentou: "Fazia tempo que essa casa não tinha paz." "E agora ela tem", respondeu o filho. "Sabe o que eu aprendi, Marcelo?" "O quê, mãe?" "Que amor demais quando cega pode virar prisão. E que perdão não é esquecer o que fizeram com a gente. É só decidir que a dor não vai mandar mais." Ele segurou a mão dela. "A senhora me ensina todo dia." Ela riu. "Eu? Eu só sobrevivi." "Não, mãe, a senhora viveu. Isso é bem mais difícil." As tardes passaram a ser leves.
De vez em quando, Wanda aparecia para ajudar com o almoço e sempre trazia flores do mercado. As duas riam, trocavam receitas, falavam das plantas e das novelas. Helena, a psicóloga, também virou presença constante. Às vezes vinha só para um café, às vezes para uma conversa mais profunda. E foi numa dessas visitas que Dona Elza disse algo que fez todo mundo se emocionar. No começo, eu achava que terapia era coisa de gente fraca. Hoje eu sei que é para quem quer voltar a viver sem medo. Helena sorriu. E a senhora está vivendo, Dona Elza. E estava mesmo. A mulher que antes andava encolhida, agora caminhava de cabeça erguida. A que antes pedia para ir para o asilo, agora dava palestras curtas no grupo de apoio, contando sua história com coragem e ternura. No primeiro encontro, a sala estava cheia de mulheres caladas, envergonhadas. Ela se apresentou com voz suave. Eu sou Elza. Já acreditei que o silêncio me protegeria. Mas ele quase me matou. Algumas mulheres choraram, outras levantaram para abraçá-la. E naquele instante ela entendeu que falar era mais que cura, era resistência. No final da tarde, quando voltou para casa, encontrou Marcelo no portão. Ele a abraçou forte, como quem segura um pedaço do próprio coração. Mãe, eu tenho orgulho da senhora. E eu tenho orgulho de você, meu filho. Ela sorriu. Nem todo homem tem coragem de admitir que errou. Eu errei muito e consertou o que podia. Isso é o que importa. A noite caiu serena. O rádio ainda tocava, o vento balançava as cortinas e pela primeira vez em muito tempo, Dona Elza dormiu com o coração leve. A casa, enfim, era lar de novo. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário com a palavra respeito, porque é disso que o mundo precisa. Respeito aos mais velhos, respeito a quem nos criou, respeito à dor dos outros. E se você acredita que o amor ainda pode transformar o que a maldade tentou destruir, curte, compartilha e se inscreve no canal, para que mais pessoas conheçam histórias como essa e entendam que nenhuma aparência vale mais do que a dignidade de quem nos deu a vida.